Não é como se você não pudesse lutar. Não é agressivo o suficiente, mas ainda podemos travar uma batalha defensiva. Feng Xiaotian de repente teve uma sensação estranha. Ele sentiu que talvez Zhang Yui fosse o filho do destino criado por Yuvantian. Como o clã demoníaco está prestes a invadir, um gênio inigualável como Zhang Yui aparecerá. Talvez Zhang Yui tenha nascido para salvar o mundo. Se Feng Xiaotian soubesse, Zhang Yui era apenas um jogador da Estrela Azul. Eu não sei como ele deveria se sentir. Feng Xiaotian caminhou até Zhang Yui e perguntou alegremente. Quando o irmão Júnior Zamonteu? Ainda hoje, acabei de voltar da mansão Yunzong. Zhang Yui não escondeu nada. Afinal, Feng Xiaotian é o líder da seita Doujin. Ele tinha alguns planos que precisavam da cooperação de Feng Xiaotian para proceder. Na visão de Zhang Yui, Feng Xiaotian construiu uma cidade supressora de demônios no corredor Liuyun para interceptar os demônios invasores. Esta é uma escolha muito sábia. Mas a defesa por si só definitivamente não funcionará. Há um velho ditado em Brawl Stars. Se você mantê-lo por muito tempo, você o perderá. Se você deseja bloquear completamente os demônios, ou mesmo reteri-los do final, é muito necessário tomar a iniciativa de forma adequada. No entanto, enfrentando o feroz exército de demônios, com o poder da seita Doujin, era obviamente impossível tomar a iniciativa de atacar. Agora, se eles correrem, eles só podem matar pessoas. Mas outros não podiam, então Zhang Yui pensou que poderia tentar. Ele não precisa encontrar esses demônios Mahayana. Os demônios Mahayana não são tão fáceis de matar. Mas o clã demônio Mahayana tem apenas 13 no total. Contanto que você evite esses 13 demônios Mahayana, outros demônios não o matarão à vontade. Incontáveis exércitos demoníacos desceram. Ele não acreditava que esses 13 demônios, Mahayana, pudessem cuidar de todos eles. Contanto que ele possa matar o exército demoníaco a tal ponto de derrota, ele pode naturalmente reduzir a pressão defensiva sobre a seita Doujin. Quanto à sua procuração de lobo solitário, ele encontrará perigo. Zhang Yui não levou isso a sério. Primeiro, ele é um jogador e pode ser ressuscitado se morrer. É impossível para os demônios matá-lo uma vez e ainda saber como proteger seu corpo, certo? Em segundo lugar, depois de romper o reino Mahayana, sua força melhorou muito. Mesmo que ele enfrentasse os demônios do final do período Mahayana, ele estava confiante de que poderia sobreviver a 2 movimentos. Mesmo que você não possa vencê-lo, escapar não deve ser um problema. Claro, mais importante. Quando ele rompeu o Mahayana, o poder mágico inato de seu corpo New Andão foi finalmente ativado. Não sei porquê. Assim que ele rompeu o reino Mahayana, Zhang Yui de repente ganhou um poder mágico extremamente poderoso. De acordo com registros antigos, todos os corpos espirituais têm seus próprios poderes mágicos inatos. Por exemplo, o corpo espiritual de fogo de Li Qi adquire automaticamente um poder mágico inato correspondente quando ele rompe o reino da transformação divina. Ele ouviu de Li Qi que o poder mágico inato do corpo do espírito do fogo era chamado de chama da vida. Este é um poder mágico muito especial que pode restaurar rapidamente os ferimentos. É precisamente por causa da existência desse poder mágico. Quando ele estava na cidade de Jinko, Li Qian foi espancado como um saco de areia pelo demônio com os chifres no reino de refinação do vazio. Não importou muito no final. Por causa do poder mágico da chama da vida, Ana tem um efeito restaurador muito forte. Contanto que ele não seja espancado até a morte no local, ele pode se recuperar rapidamente. Contando com o poder mágico da chama da vida, Li Qi era um Shiokin invencível. Quanto ao próprio Zhang Yui, o poder mágico que ele obteve é chamado de Yuan Di. Este é um poderoso poder mágico explosivo. Uma vez que o Niu é usado, a própria força pode ser aumentada em 9 vezes em um instante. A seita Doujin também tem poderes mágicos explosivos, mas esses poderes mágicos só podem aumentar a força em 10% a 20% no máximo. Além disso, poderes mágicos comuns causarão grandes sequelas após serem usados. Pode levar centenas de anos para se recuperar, ou pode fazer com que seu cultivo nunca mais progrida. Mesmo depois de usar o poder mágico explosivo, é possível morrer no local. No entanto,
não há efeitos colaterais após o uso de união de. Isso é muito bode. Qual é o conceito de um aumento de 9 vezes na força? Isso não é tão simples quanto 9 de nós. O efeito da força sobreposta é que, mesmo no final do estágio Mahayana, ele está consciente de que pode matá-lo. Claro, tal poder mágico naturalmente terá algumas limitações. A reunificação de união consome muito dinheiro. Zhang Yu estimou. Mesmo que o mar em seu dantian possa fornecer mana continuamente, isso não vai durar muito. Em outras palavras, o tempo que ele pode sair é muito curto. Além disso, esse poder mágico só pode ser usado uma vez a cada 100 anos. Em termos simples, o Yuan Di é um super movimento que consome muito dinheiro e tem um longo tempo de espera. No entanto, uma vez que um movimento tão grande seja usado, ele definitivamente terá o efeito de virar o mundo. É precisamente esse poder mágico que existe. Só então Zhang Yui teve confiança para ir fundo atrás das linhas inimigas e lutar contra os guerreiros contra os demônios. Se você realmente encontrar um perigo com o qual não consegue lidar, basta usar seu movimento final. Capítulo 88. Aprenda tudo sobre a Torre do Sutra. Zhang Yui não tem intenção de proteger o corredor Liu Yun com um grande exército. Ele planejava sair sozinho para caçar os demônios. Você pode pedir ao Andy Golfin para mobilizar os jogadores da Blue Star e fornecer a ele informações sobre o exército demoníaco. Dessa forma, ele poderia caçar os demônios silenciosamente. Embora o exército demoníaco seja grande em número. Mas ele mata um lote hoje e outro lote amanhã. Um dia, podemos matá-los todos lentamente. O mais importante é que isso pode atrapalhar o exército de demônios e impedir que o outro lado seja arrogante. Sandy Xiaoqi olhou para Zhang Yui e disse emocionado. O irmão mais novo é realmente um talento natural. Ele cultivou até o reino Mahayana em pouco mais de 1000 anos. Com o irmão mais novo aqui, podemos finalmente relaxar um pouco. O mestre da seita é muito gentil. É responsabilidade inabalável de todos contribuir para a seita. Zhang Yui não era hipócrita. A seita Daoxin o apoiou por muitos anos. Agora, enfrentando o feroz exército de demônios, é de fato sua vez de contribuir. Ele e Sandy Xiaotian começaram a discutir o próximo plano de resposta. Com a adição dele, o ancestral Mahayana, o plano original de Sandy Xiaotian naturalmente precisa ser mudado. Neste momento, Li Tian, que estava ao lado dele, falou de repente. Mestre da seita, ancestral, eu vou sair primeiro. Ok, você volta primeiro, pratique bem, a guerra está chegando, tente melhorar sua força o máximo possível. Sim, mestre da seita. Depois que Li Tian respondeu, ele imediatamente se curvou e saiu. Depois que Li Tian saiu, apenas ele e Sandy Xiaotian foram deixados do corredor. Zhang Yui pensou seriamente por um tempo e disse lentamente. Mestre, pretendo sair sozinho para caçar demônios antes que o exército de demônios chegue. Tente desacelerar o avanço do exército demoníaco e construir uma linha de defesa para nós no corredor Liu Yun para ganhar mais tempo. Não, isso é muito perigoso. A força dos demônios é extraordinária. Uma vez cercados, será difícil escapar. A lição do irmão Sênior Wu não pode ser repetida. Ao ouvir que Zhang Yui planejava ir sozinho para parar o exército de demônios, Sandy Xiaotian ficou chocado. Até o Yuemin caiu nas mãos dos demônios e não queria que Zhang Yui sofresse outro acidente. Em sua opinião, agora é o período crítico, e ele deve economizar suas forças o máximo possível. Especialmente porque Zhang Yui acabou de invadir o reino Mahayana, seus meios de lidar com o inimigo não devem ser comparáveis aos velhos demônios que praticaram por dezenas de milhares de anos. Sandy Xiaotian balançou a cabeça em oposição. Em sua opinião, Dou Sandison finalmente ganhou o mestre do reino Mahayana. Realmente não pode haver mais acidentes. Zhang Yui não ficou surpreso com a oposição de Sandy Xiaotian. Mas ele tinha suas próprias ideias. Ou seja, ele não podia deixar os demônios avançarem tão facilmente. Se isso acontecesse, os demônios seriam arrogantes, enquanto o moral de Dou Sandison seria baixo. As batalhas que viriam seriam difíceis de lutar.
Somente atacando constantemente a arrogância dos demônios, o moral dos monges e o Fantium poderia ser aumentado. Só então eles poderiam continuar esta guerra mundial. Pensando nisso, Zayui disse lentamente: Não se preocupe com a segurança, mestre. O irmão Mu foi cercado pelos demônios por causa do incidente repentino. Vou preparar contramedidas com antecedência e não vou deixar os demônios se aproveitarem da situação. E eu só tenho como alvo demônios comuns e não vou provocar esses demônios. O mais importante é que precisamos atrasar o tempo de avanço do exército de demônios. Caso contrário, a linha de defesa do corredor Liu Yu não pode ser estabelecida antes que o exército demoníaco seja atacado. Ouvindo as palavras de Zhang Yui, Feng Xiaotian ficou em silêncio. Claro, ele foi muito claro sobre a gravidade da situação atual. Originalmente, ele planejava encontrar uma oportunidade de fugir e encontrar uma maneira de atrasar a velocidade de avanço do exército de demônios. Mas como mestre da seita Daoxin, há muitas coisas com as quais ele precisa lidar. Ele está realmente um pouco ocupado. A disposição de Zhang Yui de assumir essa importante tarefa é de fato uma boa solução. E contanto que Zhang Yui haja com cuidado e não se encontre com os demônios. De fato, não há grande perigo. Pensando nisso, Feng Xiaotian perguntou: Eu me pergunto que tipo de ajuda você precisa da seita? Eu quero ler todos os poderes mágicos na Torre do Sutra primeiro. Zhang Yui fez o pedido sem nem pensar nisso. Na verdade, este não é um grande pedido. Como um ancestral Mahayana, ele poderia ter lido todos os livros mágicos na Torre do Sutra sem nenhum mérito ou algo assim. A identidade de um ancestral Mahayana é o maior mérito para a seita Doujin. Ele fez esse pedido apenas porque não queria que os outros soubessem que ele havia rompido para o reino Mahayana. Se ele quisesse verificar os livros mágicos na Torre do Sutra sem que os outros soubessem, Feng Xiaotian teria que providenciar isso. Ok, siga-me, irmão mais novo. Feng Xiaotian não sabia por que Zhang Yui de repente queria verificar os livros mágicos. Afinal, a guerra estava prestes a começar. Não seria tarde demais para começar a aprender poderes mágicos agora? Os poderes mágicos incluídos na Torre do Sutra estavam todos acima do ranking celestial. Levaria muito tempo para compreender e dominar completamente qualquer um dos poderes mágicos de lá. Levaria centenas de anos de cada vez. Como Zhang Yui poderia ter tanto tempo para compreender o poder mágico agora? Apesar disso, Feng Xiaotian não perguntou em detalhes. Em sua opinião, pessoas com talentos excepcionais como Zhang Yui não podem ser tratadas com bom senso. Talvez Zhang Yui possa realmente aprender um poder mágico celestial em pouco tempo. Comparado com mais de 1000 anos, ele rompeu para o reino Mahayana. Ele sentiu que era mais fácil aceitar que Zhang Yui dominava um poder mágico em pouco tempo. Os dois voaram para fora do salão e apareceram do lado de fora do edifício Sutra em um instante. Conheço o mestre da seita. Wang Xianfan, que estava guardando o edifício do Sutra, viu Feng Xiaotian chegando e imediatamente gritou respeitosamente. Quanto a Zhang Yui ao lado dele, embora Wang Xianfan estivesse um pouco curioso sobre por que esse garoto veio com o mestre da seita. Mas com Feng Xiaotian por perto, não era conveniente para ele perguntar. Feng Xiaotian olhou para o imponente edifício Sutra, então se virou para o outro ancião e disse: Você desce primeiro, eu ligo para você mais tarde. Sim. Depois de responder, o ancião Fan curvou-se e saiu imediatamente. Depois que o ancião Fan saiu, Feng Xiaotian acenou com a mão e incontáveis fluxos de luz voaram para fora da Torre do Sutra. Um pergaminho de jade após o outro apareceu na frente dos dois. Irmão mais novo, dê uma olhada, quais poderes mágicos você precisa aprender? Mestre, por favor, espere. Zhang Yui tirou o pergaminho de jade na frente dele e verificou lentamente. Os pergaminhos de jade de poder mágico coletados na Torre do Sutra estão todos acima do ranking celestial. Além dos 9 poderes mágicos de grau superior do ranking celestial, existem centenas de poderes mágicos de grau médio do ranking celestial e do ranking celestial de grau inferior. Zhang Yui verificou cada pergaminho de jade lentamente. Embora ele esteja agora no reino Mahayana, seus poderes mágicos ainda são um pouco solteiros. Ele planejava ler todos os poderes mágicos no edifício Sutra.
Os cultivadores Mahayana têm muitos métodos, se ele não encontrar uma maneira de enriquecer a si mesmo. Talvez haja a possibilidade de fracasso. De qualquer forma, com sua compreensão, ele pode aprender esses pergaminhos mágicos de Jade rapidamente depois de lê-los. O tempo passou devagar. Fendi Xiaotian ficou parado e esperou em silêncio, ele não insistiu. Depois de meio-dia, Zhang Yue largou o último pergaminho de Jade e disse respeitosamente a Fendi Xiaotian: Obrigado, mestre da seita, eu uni todos eles. Tudo bem. Fendi Xiaotian acenou com a mão direita, e o pergaminho de Jade à sua frente se transformou em um fluxo de luz e voou de volta para o edifício do Sutra. Irmão mais novo, volte e prepare-se primeiro. Partiremos juntos em 10 dias e iremos para o corredor da nuvem flutuante. Sim. Depois que Zhang Yue respondeu, ele se transformou em um fluxo de luz e saiu. Ele tinha acabado de romper para o reino Mahayana, e havia de fato algumas coisas que precisavam ser organizadas. Capítulo 89. A Aliança de Cultivo Imortal está em ação. De volta ao Pico Yin, Zhang Yue pegou o talismã de Jade e lançou um feitiço. Logo, um fluxo de luz voou do sopé da montanha. Wang Guofen apareceu e gritou respeitosamente: O que você quer, senhor? 1000 anos se passaram. Graças aos cuidados de Zhang Yue, Wang Guofen cultivou até o estágio intermediário da espiritualização. Essa velocidade de cultivo é muito mais rápida do que a maioria dos discípulos internos da seita Daoshin. É apenas um pouco pior do que o gênio de alto nível como Li Tian. Praticar no Pico Yin não é apenas rico em energia espiritual, mas também não se preocupa com vários recursos. Exceto para ocasionalmente coletar materiais e vender itens para Zhang Yue. Outras vezes, Wang Guofen pode praticar com paz de espírito. Tal ambiente de cultivo era algo que ele nunca havia sonhado antes. Vendo Wang Guofen chegando, Zhang Yue acenou com a cabeça e falou: Você já ouviu falar sobre a invasão demoníaca? Ouvi dizer que o canal de bate-papo explodiu há muito tempo. Muitos jogadores perto do mar de Tianxin foram mortos pelos demônios de Oceanine. A velocidade da troca de informações entre os jogadores está longe de ser comparável à dos nativos de Yufantia. Um canal de bate-papo pode derrotar todos os métodos de comunicação da seita Dongzheng. Porque ele estava ocupado superando a tribulação antes, depois de retornar à seita, ele não conseguia nem se sentar firmemente em sua bunda. Então Fendi Xiaotian o chamou ao Palácio Vixian para discutir o assunto. Portanto, Zhang Yue não prestou atenção ao canal de bate-papo do jogador. Mas Wang Guofen é diferente. Como presidente da Aliança de Cultivo Imortal da Estrela Azul, desde que algo aconteça, mesmo que ele não preste atenção, alguém vai lembrá-lo. Zhang Yue acenou com a cabeça e disse solenemente: Agora há algo que tenho que deixar para você. Contanto que isso seja bem feito, vou mencioná-lo ao mestre da seita e deixá-lo se juntar oficialmente à seita Dongzheng e se tornar um discípulo interno. Senhor, por favor, me diga se você tem algo para fazer. Farei o meu melhor. Wang Guofen disse com entusiasmo quando soube que poderia se juntar oficialmente à seita Daoshin. Como seguidor de Zhang Yue, não há necessidade de se preocupar com vários recursos de cultivo. Mas em termos de habilidades e poderes mágicos, eles não são comparáveis aos discípulos da seita Dongzheng. Somente discípulos da seita Dongzheng podem estudar os clássicos na biblioteca e no prédio das escrituras. Eles, os seguidores dos anciãos, só podem encontrar maneiras de obter habilidades e poderes mágicos de fora. A técnica que Wang Guofen está praticando atualmente é uma técnica de baixo grau de nível terrestre que ele gastou muito dinheiro para comprar de fora. Comparado com os discípulos internos da seita Daoshin, isso está muito atrás. É claro. Mesmo que ele pudesse se tornar um discípulo interno da seita Dongzheng, Wang Guofen também não tinha intenção de deixar Zhang Yue se estabelecer na seita Daoshin. Ele só quer ter o status de discípulo da seita Daoshin, para que seja mais conveniente para ele agir dentro da seita no futuro. Comparado a Dong Xianzong, ele estava mais disposto a abraçar a perna super grossa à sua frente. Zhang Yue continuou: Você imediatamente mobiliza os jogadores para coletar todas as informações sobre o exército demoníaco, incluindo seu número, velocidade de avanço e sua rota de ação.
Além disso, há 13 demônios acima. Por favor, preste atenção especial aos jogadores. Assim que encontrar qualquer vestígio dessas pessoas, informe-me imediatamente. Depois que Zanyui terminou de falar, ele entregou um pergaminho de jade. Nele estão gravados os retratos dos demônios, Mahayana. Embora Will Emin tenha morrido. Mas antes de morrer, ele ainda enviou muitas informações importantes. Os retratos desses demônios, bem como informações sobre seus poderes mágicos e as armas mágicas que eles usam, etc. Will Emin finalmente enviou a mensagem a tempo. Esta informação é muito importante. Com essa informação, se ele encontrar o demônio Mahayana, ele não será pego desprevenido. Sim, vou tomar providências imediatamente. Wondigoth pegou o pergaminho de jade e imediatamente voltou para a caverna no sopé da montanha. Ele abriu o canal de bate-papo e enviou uma mensagem na lista de amigos. A sede da Aliança de Cultivo Imortal na cidade de Vandin da Estrela Azul. Embora já fosse tarde da noite, a Aliança de Cultivo ainda estava bem iluminada. Agora mesmo, o presidente enviou alguém offline para enviar uma mensagem de que ele precisava coletar informações sobre as ações dos demônios em Nilfantia. Embora ninguém soubesse por que o Wondigoth de repente ficou preocupado com a situação dos demônios. Para os jogadores da Estrela Azul, nem a seita Dolcend nem o governante do clã demônio Ilfantian tem muito impacto. Para os jogadores, Ilfantian é apenas um lugar para praticar e atualizar, lutar contra monstros e coletar recursos. De qualquer forma, eles vão e voltam livremente. Se não funcionar, basta ficar offline para evitá-lo. Embora a energia espiritual da Estrela Azul seja menos densa, não é impossível praticá-la. Todos esperam que quanto mais intensa for a luta entre a seita Dolcend e os demônios, melhor. Quanto mais intensa for a luta em Ilfantian, mais oportunidades eles terão de obter mais recursos para cultivar imortais. Mas agora que o Wondigoth havia confessado, eles naturalmente tinham de levar isso a sério. O status de Wondigoth agora não é comparável ao de antes. Como o monge transformador de deuses, a velocidade de cultivo de Wondigoth é incomparável, deixando os outros para trás. No coração dos jogadores da Estrela Azul, Wondigoth não é apenas o presidente da Aliança de Cultivo Imortal. Ele também é a pessoa número 1 no Blue Star Immortal Way. Mais importante, Wondigoth não está apenas liderando o cultivo, mas também ajusta e cuida muito bem dos jogadores da Aliança. Ele costuma vender alguns preciosos recursos de cultivo imortal para jogadores a preços muito baratos. Claro, esses chamados recursos preciosos são, na verdade, um nicho com o qual Zanyui pediu a Wondigoth para lidar. Zanyui não gosta desses itens inúteis. Mas para os jogadores, é como um tesouro. Portanto, todos estão muito convencidos de Wondigoth. Contanto que Wondigoth explique algo, todos farão de tudo e lidarão ativamente com isso. Depois de receber a mensagem de Wondigoth, a sede da Aliança de Cultivo Imortal agiu rapidamente. Eles primeiro postaram um anúncio de recompensa na esquina para coletar informações sobre os demônios que os jogadores encontraram em Nilfantia. Em seguida, inicia o supercomputador para filtrar e combinar rapidamente várias informações. Embora já tenham se passado mais de 10 anos desde que a energia espiritual foi revivida, a Estrela Azul entrou na verdadeira era do cultivo imortal. Mas os meios tecnológicos não foram abandonados. Não só isso, depois de adicionar o elemento de cultivar imortais, a tecnologia da Blue Star fez um rápido progresso. Assim como os supercomputadores atuais. Porque os materiais trazidos pelos jogadores de Ilfantian, depois de serem gravados com os padrões de matriz. A velocidade de computação é inúmeras vezes mais rápida do que há 10 anos. É ainda muito mais rápido do que a velocidade de computação da consciência dos cultivadores de alto nível. Se não fosse pelas regras diferentes, os meios tecnológicos da Estrela Azul seriam ineficazes em Ilfantia. Contando com vários meios tecnológicos poderosos, os jogadores em Ilfantian definitivamente poderão ter uma vida melhor. Na sede da Aliança Xuxiana, todos rapidamente se ocuparam. Logo, uma distribuição aproximada do exército demoníaco e a rota de avanço foram claramente marcadas no mapa. Rápido, arranje alguém para ficar online e enviar as informações ao presidente. Sim.
Um membro da equipe saiu rapidamente da sala de reuniões e se preparou para providenciar para que os jogadores ficassem online para transmitir a mensagem. Por causa da diferença na velocidade do fluxo do tempo, muitos jogadores geralmente não fazem login no Ufantia, para evitar consumir sua vida útil muito rapidamente. Portanto, não é muito fácil encontrar um jogador que não tenha aceito login no Ufantia naquele dia. Eles podem encontrar muitos deles na site da Aliança. Depois de transmitir a inteligência em primeira mão, outros continuaram a coletar informações. Onde Golfin tinha acabado de explicar que coletar informações sobre os demônios seria uma tarefa de longo prazo para a Aliança Xuxiana no futuro. Enquanto os demônios ainda estiverem em Ufantia, esse trabalho não pode ser interrompido. Capítulo 90 de Círculo Interior Onde Golfin. Depois que Zhang Yui disse ao Onde Golfin para entrar em contato com os jogadores, ele se virou e entrou na caverna. Para lidar com a guerra que se aproxima, ele ainda precisa fazer alguns preparativos. Por exemplo, refinar várias placas de matriz, desenhar vários talismãs, etc. Essas coisas geralmente têm efeitos milagrosos quando usadas. Além disso, ele também precisa se lembrar e organizar cuidadosamente os poderes mágicos que acabará de ver na Torre do Sutra. Embora esses poderes mágicos tenham sido aprendidos depois de vê-los, mas eles são apenas aprendidos e podem ser usados. Ele precisa organizar cuidadosamente esses poderes mágicos e considerar os cenários de uso desses poderes mágicos. Ou seja, quando e qual poder mágico é mais simples e eficaz de usar. Essas questões também precisam ser pensadas e resolvidas primeiro. 10 dias depois, Zhang Yui saiu da caverna. Neste momento, o de Golfin já estava esperando do lado de fora. Ele tirou um pergaminho de jade, entregou-o respeitosamente e disse ao mesmo tempo: Senhor, está aí a informação que pedi à Aliança de Cultivo Imortal para compilar sobre os demônios. Existem apenas estes do momento. Nenhum jogador viu os 13 demônios mencionados pelo veterano ainda. Se houver alguma nova situação no futuro, iremos relatar aos nossos idosos em tempo hábil. Zhang Yui pegou o pergaminho de jade e unou para ele cuidadosamente com sua consciência espiritual. Eu vi que a rota de ação do clã demoníaco foi registrada em detalhes nos pergaminhos de jade. Em relação ao número do exército demoníaco, o pergaminho de jade também deu uma estimativa aproximada. De acordo com estatísticas aproximadas da Aliança de Cultivo Imortal, o número do exército demoníaco deve estar entre 5 bilhões e 8 bilhões. No momento, os demônios pousaram na fronteira de Minzhou e implantaram totalmente sua formação. Bilhões de demônios foram divididos em dezenas de milhares de unidades e avançaram para o oeste de maneira poderosa. De acordo com relatos de jogadores que testemunharam isso, nenhum humano ou animal foi deixado para trás onde quer que o exército de demônios passasse. Eles mataram todos à vista, e mesmo os monstros e monstros de Ufantia não foram poupados. Os demônios agiram como se quisessem matar todas as criaturas em Ufantia. A crueldade da guerra de interface ainda estava além de sua imaginação. Mas há boas notícias. De acordo com a análise geral da Aliança de Cultivo Imortal, o exército de demônios não está avançando muito rápido. 10 dias se passaram e eles ainda estão varrendo as fronteiras de Minzhou, sem nenhum sinal de avanço rápido. Parece que os demônios não continuarão avançando a menos que eliminem toda a retaguarda. Zhang Yui pensou. Se os demônios avançarem nessa velocidade, eles podem não ser capazes de alcançar o corredor Liu Yun em mais 3 a 5 anos. Esta é definitivamente uma boa notícia para a seita Dongzheng. Isso mostra que eles ainda têm tempo suficiente para implantar medidas defensivas no corredor Liu Yun. Zhang Yui leu silenciosamente o conteúdo do pergaminho de jade e depois o elogiou repetidamente. Muito bem feito. O poder dos jogadores não pode ser subestimado. Demorou apenas 10 dias para classificar essas informações detalhadas. O que estou falando aqui é o tempo de Ufantia. Se calculado de acordo com o horário Blue Star. Desde o momento em que ele informou Andy Golfin até agora, no máximo pouco mais de 1 hora se passou. Mas desta informação, nenhum jogador viu os 13 demônios Mahayana. Mas isso não é surpreendente. Esses demônios, Mahayana, definitivamente não agirão facilmente, e provavelmente estão no centro do exército.
É normal que os jogadores não vejam. Guardando os pergaminhos de Jade, Daiui disse alegremente a Wang Gosen. As informações que você forneceu são muito importantes. Continuarei a fazer com que as pessoas coletem e classifiquem as informações sobre o exército demoníaco e se reportem a mim uma vez por dia a partir de agora. Depois de terminar de falar, ele cagou outro anel de armazenamento, entregou e disse: Você pode usar o conteúdo aqui para recompensar os jogadores que fornecem informações e tentar descobrir informações mais úteis. Sim, obrigado, senhor. Wang Gosen pegou o anel respeitosamente e agradeceu repetidamente. Ele não estava sendo pretensioso. Se você quiser mobilizar jogadores para fazer algo, naturalmente precisará gastar algum dinheiro. Você não pode obter nenhuma informação útil falando em vão. Se você quer que seu cavalo corra, você tem de preparar forragem. Zaiui frequentemente refina alguns itens pequenos, muitos dos quais não têm efeito sobre ele. Mas para os jogadores, é o maior tesouro. Wang Gosen guardou o anel, virou-se e saiu. Neste momento, um fluxo de luz passou a distância e caiu no toco do Galaxy City. Sen Xiaotian apareceu. Vendo Wang Gosen descendo a montanha, Sen Xiaotian perguntou curiosamente. Irmão mais novo, este é o seu seguidor? Sim. Essa pessoa não deveria estar praticando taoísmo há muito tempo, mas já atingiu o estado de se tornar um deus. Seu talento é provavelmente muito extraordinário. Quando um monge alcança o reino Mahayana, ele pode ver através das pessoas comuns de relance. Além de não saber que Wang Gosen era um jogador, Sen Xiaotian podia dizer sua idade de relance. Zaiui respondeu. Seu nome é Wang Gosen, ele tem uma raiz espiritual da água de 9º grau. Ele foi o único que contratei para servir como meu assistente na mansão Yunzo. A propósito, mestre da seita, eu quero que ele se junte à seita e se torne um discípulo interior. Não sei se é viável. Zaiui de repente se lembrou de que ele tinha que dar a Wang Gosen a identidade de um discípulo da seita. No entanto, os procedimentos para recrutar discípulos formais da seita Daoshin ainda são bastante problemáticos. Não é necessário apenas olhar para as qualificações de cultivo do indivíduo, mas também investigar as origens de cada pessoa. Além disso, a seita Tonsend não aceitará monges que já tenham sido treinados. Portanto, se ele quisesse que Wang Gosen se juntasse à seita Tonsend, ele teria que pedir a Sen Xiaotian para falar. Procedimentos normais não são possíveis. É uma coisa pequena. Depois que Sen Xiaotian terminou de falar, um símbolo de jade roxo apareceu do nada em sua mão. Ele estendeu a mão e rapidamente esculpiu na tábua de jade. Seita interna da seita Donsen e Wang Gosen, vários personagens grandes apareceram lentamente na placa de jade. Depois que a escultura foi concluída, Sen Xiaotian jogou o token de jade. O sinal de jade se transformou em um fluxo de luz e rapidamente perseguiu Wang Gosen, que estava descendo a montanha. Ao mesmo tempo, uma voz entrou nos ouvidos de Wang Gosen. De agora em diante, você é um discípulo interno da seita Daoshin. Você deve se lembrar das regras e ensinamentos ancestrais da seita e não deixar a reputação da seita escapar. Wang Gosen ficou surpreso quando ouviu a voz. Ele estendeu a mão para pegar o cartão de jade e então ficou em êxtase. Ele se virou para o toco da montanha e agradeceu em voz alta. Obrigado por seus ensinamentos, senhor. Vou corresponder às expectativas da seita. Wang Gosen não sabia que a pessoa que estava no toco da montanha era o líder da seita Daoshin. Ele pensou que era o ancião encarregado dos assuntos dos discípulos. Zaiui havia dito antes que poderia recrutá-lo para o portão interno da seita Daoshin. Inesperadamente, foi feito tão rapidamente. Pensando nisso, a admiração de Wang Gosen por Zaiui se aprofundou. O cartão de jade de identidade foi gravado pelo próprio líder e introduzido no portão interno. Isso é único em toda a seita Daoshin. Sen Xiaotian ficou no toco da montanha e olhou para todo o portão da montanha da seita Daoshin, recrutando Wang Gosen para o portão interno. Para ele, era apenas uma questão trivial, já que foi Zaiui quem perguntou. Naturalmente, não havia necessidade de passar por outros procedimentos, ele poderia apenas fazê-lo diretamente. Para a seita Daoshin,
o patriarca Mahayana pode fazer o que quiser. Contanto que ele possa se levantar e ajudar a seita no momento crítico, isso é o suficiente. Na visão de Feng Xiaotian, como lidar com o próximo exército de demônios é a verdadeira prioridade. Ele se virou e perguntou a Zhang Yui. Você precisa fazer algum preparativo, irmão Júnior? Não. Então vamos partir agora e ir para o corredor de nuvens flutuantes. Tudo bem. Os dois se transformaram em fluxos de luz e voaram rapidamente para fora do portão da montanha. Capítulo 91. Símbolo de posicionamento Qiangu. Zhang Yui e Feng Xiaotian voaram até a cidade de Zumonzhou. Quando chegaram ao salão de teletransporte, viram um grande grupo de monges e pessoas saindo do salão rapidamente. Depois de 10 dias, a seita Daoshin tinha uma compreensão geral das ações dos demônios. Os demônios não avançaram rapidamente, mas escolheram dar passos firmes e avançar lentamente para o oeste, passo a passo. Por esta razão, a seita Daoshin reabriu as matrizes de teletransporte de várias prefeituras. Guiou as pessoas de todo o país a recuar rapidamente para o oeste do corredor Niuyu. Claro, as prefeituras perto do mar de Jiangxin tiveram que ser abandonadas. Eles se aproximaram do salão de teletransporte. 2 anciãos do reino da fusão saíram do salão e gritaram em uníssono. Conheço o mestre da seita. Quanto a Zhang Yui ao lado dele, os 2 anciãos não o conheciam. Embora ele tivesse se juntado à seita Daoshin por mais de 1000 anos, e fosse até mesmo o mais jovem ancião. Mas ele nunca apareceu, e Wang Gofeng ajudou a cuidar dos assuntos externos. Tantos anos se passaram. Ele ainda não tinha muita presença na seita Daoshin. Quase ninguém o conhecia. Feng Xiaotian acenou com a cabeça e levou Zhang Yui para a matriz de teletransporte. Os dois chegaram a Rinzhou através da matriz de teletransporte e voaram rapidamente para o corredor Niuyu. Depois de meia hora, Zhang Yui viu uma cena estranha. Havia uma passagem longa e estreita que se estendia entre o céu e a terra, e havia nuvens brancas voando no céu acima da passagem. Não sei de onde essas nuvens surgiram, como se fossem infinitas. No lado esquerdo da passagem, havia uma cor branco prateada, como o luar. Mesmo que fosse de agora, ainda era o mesmo. Este é o vazio da moa quebrada? É realmente mágico. Zhang Yui murmurou para si mesmo. Feng Xiaotian ao lado dele respondeu. À esquerda está o vazio da moa quebrada. Dizem que é um artefato do tempo antigo escondido nas profundezas do vazio da lua quebrada. Mas isso é apenas uma lenda. Ninguém nunca saiu do vazio da lua quebrada. Mesmo os clássicos deixados por os ancestrais dizem que o vazio da lua quebrada não pode ser abordado. Oh, existe um ditado assim. Ouvindo Feng Xiaotian falando sobre os rumores sobre o vazio da lua quebrada, Zhang Yui ficou interessado. Claro, era apenas interesse. Ele não tinha intenção de cometer suicídio. O fundador da seita Daoshin era a encarnação de um verdadeiro imortal, e até ele disse que não era permitido se aproximar. Isso mostra que o Broken Void não deve ser um lugar perigoso comum, mas um verdadeiro Jedi. Um Jedi onde qualquer um que entrar morrerá. Zhang Yui voou rapidamente enquanto olhava em volta. O mar sem limites à direita não era nada de especial. Comparado com o vazio da lua quebrada, o perigo era um pouco misterioso. O mar sem limites era um Jedi visível a olho nu. Zhang Yui olhou em volta. No mar sem limites, rachaduras negras apareciam e desapareciam de tempos em tempos. Essas rachaduras negras do vazio apareceram muito de repente e desapareceram estranhamente. Se um cultivador entrasse, ele provavelmente não entenderia o que estava acontecendo. Eles seriam cortados em pedaços instantaneamente por essas rachaduras vazias onipresentes. Os dois voaram rapidamente por todo o caminho. Depois de um tempo, o protótipo de uma enorme cidade apareceu na frente deles. Inúmeros cultivadores pediram seu poder mágico para mover pedras enormes para o topo da cidade. Havia também alguns mestres de matriz que esculpiram padrões de matriz nas muralhas da cidade construída. A cena estava em pleno andamento e todos estavam trabalhando duro para construir esta cidade majestosa que estava relacionada ao destino de Infantia. Zhang Yui e Feng Xiaotian ficaram no céu e observaram tudo isso em silêncio. Irmão mais novo, vamos descer primeiro.
Tudo bem. Logo, eles chegaram a um acampamento temporário. Lu Minson saiu do acampamento e gritou respeitosamente. Conheço o mestre da seita. Bem, vamos entrar e conversar. Os três entraram no acampamento e se sentaram. Sandy Xiaotian perguntou. Como está o progresso atual da construção da cidade de supressão de demônios? Pode ser concluído antes que os demônios cheguem? Com certeza. Por alguma razão, os demônios retardaram seu avanço, o que nos dá tempo suficiente para construir a cidade de supressão de demônios. Além disso, pretendo construir mais 3 linhas de defesa temporárias em frente à cidade de supressão de demônios. Ok, vamos falar sobre isso mais tarde. Sandy Xiaotian acenou com a mão para interromper e perguntou. A matriz de teletransporte aqui está construída? Foi construído, mas ainda não foi aberto, porque há muitas trocas de supressão de demônios chegando de vários estados. Há tantas pessoas, eu tenho medo de qualquer acidente, então eu não abri a matriz de teletransporte, mas se o mestre da seita precisar, ela pode ser usada a qualquer momento. Sandy Xiaotian acenou com a cabeça. Ele sabia que Lu Minfeng estava certo em fazê-lo. Embora as matrizes de teletransporte atualmente em uso em vários lugares sejam guardadas por discípulos da seita Daoshin. Assim que ocorrer uma situação inesperada, eles destruirão a matriz de teletransporte. No entanto, isso ainda não pode garantir segurança absoluta. Caso os demônios ataquem repentinamente, ainda é possível aproveitar uma matriz de teletransporte completa. Para este fim, a seita Daoshin tomou contramedidas concretas e é responsável por proteger os discípulos nas matrizes de teletransporte em vários lugares. Eles usam uma arma mágica especial para alcançar a conexão com a aura. Uma vez que a aura de um discípulo muda, todos os lugares cortarão imediatamente a conexão de teletransporte com esse lugar. Apesar disso, a cidade supressora de demônios é diferente de outros lugares, afinal. Pode-se dizer que este lugar é a cidade da esperança de Yufantian. Somente defendendo este lugar Yufantian pode ter um futuro e esperança. Lu Minfeng estava completamente certo em tomar medidas mais cautelosas. Corte diretamente a conexão de transmissão com o mundo exterior e obtenha isolamento físico. Seja um cultivador ou um demônio, se eles quiserem chegar à cidade de supressão de demônios, eles só podem sobrevoar. Eles conversaram por um tempo, e Sandy Xiaotian de repente disse a Lu Minfeng. Você sai primeiro, eu digo para você mais tarde se houver alguma coisa. Sim. Lu Minfeng curvou-se e saiu, deixando apenas Sandy Xiaotian e Zhang Yui no local. Sandy Xiaotian perguntou. Quando você planeja sair, irmão? Agora. Zhang Yui respondeu sem qualquer hesitação. Quanto mais cedo você sair, melhor. Ele também queria ver o quão poderosos são os demônios. Para ser honesto, desde que ele encontrou um demônio no reino do vazio de refinação na cidade de Jinkou há 1000 anos, ele não viu outros demônios. Bem, irmão Júnior, por favor, tenha cuidado e coloque a segurança em primeiro lugar. Mestre, fique tranquilo, eu serei cuidadoso. Depois que Zhang Yui respondeu, Sandy Xiaotian de repente pegou um talismã dourado com uma luz brilhante e entregou a ele, e disse solenemente. Irmão Júnior, leve isso com você. Zhang Yui pegou o talismã e deu uma olhada mais de perto, mas não sabia dizer o que era. Ele não pôde deixar de perguntar curiosamente. Mestre, qual é a utilidade deste talismã? Zhang Yui é um companheiro praticante de todas as artes. Sua habilidade de desenhar talismãs não é a melhor da seita Daoshin. Pelo menos ele é o primeiro, mas não consegue descobrir para que serve esse talismã. Sandy Xiaotian disse vagarosamente. Isso é algo deixado pelo ancestral naquela época, chamado de talismã de posicionamento Qiangu. Depois de encontrar o perigo, basta ativar o talismã, não importa onde você esteja, contanto que você ainda esteja dentro do alcance de Yufantian, você pode retornar instantaneamente ao salão do ancestral. Ouvindo as palavras de Sandy Xiaotian, Zhang Yui abriu a boca surpreso. Existe um talismã tão poderoso, o ancestral é incrível. Capítulo 92, Colheita Rápida. Zhang Yui segurou o talismã de posicionamento Qiangu em sua mão e disse solenemente. Obrigado, mestre. Ele sabia o quão precioso era esse talismã.
Contanto que você carrega o talismã de posicionamento que andam com você, pode-se dizer que você é completamente mortal dentro do alcance de Infantia. Estima-se que não existam muitos talismãs na seita Daoshin. É até possível que apenas este seja deixado, e Sen Xiaoqiu carregue com ele. Se a seita Daoshin tivesse vários talismãs de posicionamento Qiangu, não haveria razão para o Yuemi não trazer um. Se ele tivesse talismã de posicionamento Qiangu, o Yuemi não teria morrido. Sen Xiaoqiu acenou com a mão e disse: Você é bem-vindo, irmão mais novo, contanto que possa voltar em segurança. Não se preocupe, mestre da seita. Saiu e guardou solenemente o talismã de posicionamento Qiangu. Os dois conversaram sobre outros detalhes por um tempo e depois saíram da tenda. Lu Minfan estava esperando do lado de fora. Sen Xiaoqiu disse: Vamos, leve-nos para a matriz de teletransporte. Sim, mestre da seita. Os três logo chegaram a uma enorme matriz, cercados por dezenas de discípulos da seita Daoshin guardando. Saiu e viu até 5 anciãos apenas do reino da fusão. A matriz de teletransporte da cidade de Zema é um lugar crucial. Mesmo que ainda não tenha sido aberto e usado, Lu Minfa ainda não se atreve a ser descuidado. Ele arranjou um grande número de pessoas para guardá-lo. Sen Xiaoqiu acenou com a mão para deixar todos irem e perguntou a Zhang Yue: Para onde você planeja ir primeiro, irmão? Vá diretamente para a cidade de Roshou. A matriz de teletransporte que a seita Daoshin ainda está executando só pode alcançar a cidade de Roshou a leste. Ainda está a bilhões de quilômetros de distância de Minzhou. Ele planeja ir primeiro para Moshou e depois voar para Minzhou. Sen Xiaoqiu pegou o cartão de jade preto, lançou um feitiço e disse a Zhang Yue: Eu já cumprimentei os anciãos que guardam Moshou. Você pode sair logo depois de ir para lá. Eles não vão perguntar. Obrigado, mestre da seita, então eu vou sair primeiro. Certifique-se de agir com cautela. Saiu e acenou com a cabeça e depois caminhou para a matriz de teletransporte. Sen Xiaoqiu beliscou o feitiço com os dedos, e a matriz de teletransporte instantaneamente se iluminou com uma luz deslumbrante. Vendo Zhang Yue desaparecer da matriz de teletransporte, Sen Xiaoqiu ficou inexplicavelmente preocupado. Ele estava muito preocupado que esse novo irmão seguisse os passos de Wu Yuan. Mas não tem como. Os demônios são tão poderosos que precisam fazer alguma coisa. Alguém tem de correr riscos. Espero que o irmão Junior Zan tenha sorte e volte em segurança. Cidade de Roshou, salão de teletransporte. Como a matriz de teletransporte mais próxima do exército demoníaco, há uma guarda anciã combinada aqui. De repente, a matriz de teletransporte se iluminou com uma luz deslumbrante. Um jovem saiu da matriz de teletransporte. Zhang Yue acenou com a cabeça para o ancião, então se transformou em um fluxo de luz e voou para longe. O ancião olhou para o fluxo distante de luz e murmurou para si mesmo: Quem é essa pessoa? O que o mestre da seita está enviando pessoas para Roshou agora? Zhang Yue conteve a respiração e tomou uma pílula especial para mudar sua aparência. O ancião guardião não conseguiu reconhecê-lo. Depois de deixar a cidade de Roshou, Zhang Yue usou toda a sua força para ativar a técnica Jinhong Zeixia e rapidamente correu para o leste. Seu objetivo era muito claro, ou seja, o exército de demônios. De acordo com as informações fornecidas pela Aliança Xiuxia, o exército demoníaco foi dividido em dezenas de milhares de rotas, cada uma com cerca de 100,000 a 1 milhão de pessoas. E havia grandes lacunas entre os exércitos, com a menor lacuna sendo de mais de 1 milhão de milhas. A maior lacuna chegou a dezenas de milhões de quilômetros. Não havia como, porque Infantil era muito grande. Mesmo que os demônios tivessem bilhões de soldados. Mas esses demônios ainda eram apenas pequenas pontas em Infantia. Muito discreto. Enquanto avançava rapidamente, Zhang Yue continuou ajustando a direção do avanço de acordo com as últimas notícias fornecidas por Wang Golfin. A cada 2 dias, Wang Golfin enviava as informações mais recentes e eles não usavam cartões de chave de identidade. Em vez disso, eles entraram em contato por meio da função de bate-papo com amigos no jogo.
comparado com os cartões de Jade de identidade da seita Doshi. A função de bate-papo no jogo é mais abrangente e conveniente. 10 dias depois, Zhang Yui parou de repente. Este lugar fica perto da fronteira de Minzhou. De acordo com a inteligência, há um exército de demônios à frente, com cerca de 200,000 pessoas. Quanto à força do exército demoníaco, o jogador que forneceu a informação não é muito claro. A maioria dos jogadores ainda está fraca demais para dizer a força específica dos demônios. Embora alguns jogadores tenham praticado em Ofantian por mais de 1000 anos. Mas em termos de força, eles ainda estão muito atrás dos demônios. Com exceção do próprio Zhang Yui, o jogador mais forte é o Ondigofen. Ele está no estágio intermediário da transformação do espírito. Entre os outros jogadores, nem mesmo alcançou o estágio de espiritualização, e apenas alguns chegaram ao estágio da alma nascente. Isso ainda é graças à ajuda do elixir que ele forneceu. Caso contrário, o número de jogadores de alma nascente seria muito menor. Os jogadores restantes estão no estágio de estabelecimento de fundação e no estágio núcleo dourado, e há ainda mais jogadores no estágio de refinamento de Ki. Para evitar que sua expectativa de vida se esvarice muito rapidamente, essas pessoas geralmente não ficam em Ofantian por muito tempo. Mas eles ficarão online todos os dias para procurar algumas oportunidades. Portanto, haverá jogadores que encontrarão constantemente o exército de demônios. Embora os jogadores não consigam distinguir a força do exército demoníaco, isso não é importante. Para Zhang Yui, contanto que não seja um demônio Mahayana, os outros são moleza. Não importa se é um vazio de refinação ou uma fusão. Com um tapa, ele pode matar um grande grupo deles. Zhang Yui voou rapidamente por todo o caminho, enquanto espalhava seu sentido espiritual e avançava. Eu vi um grande grupo de exércitos de demônios vindo aqui de uma maneira poderosa. HNTH, vou começar com você. Zhang Yui não hesitou, ele correu rapidamente. Uma palma gigante segurando o céu, com chamas por todo o céu, envolveu o exército de demônios. O poder mágico de alto grau do nível celestial, as chamas queimaram o céu. Este era o poder mágico que ele acabará de aprender com o edifício do Sutra, e era perfeito testar o poder dessa equipe de demônios. O demônio líder era apenas um reino de refinação do vazio, e ele nem sequer tinha sido capaz de enviar uma mensagem. Ele foi transformado em cinzas pelas chamas por todo o céu. A palmeira gigante cobriu o céu e a terra, e as chamas se espalharam por todo o céu. Em um instante, essa equipe de 200,000 demônios se transformou em cinzas. Zhang Yui acenou com a mão, recolheu os itens do chão e depois se transformou em um fluxo de luz e voou para longe. De um modo geral, os itens dos demônios não têm efeito sobre os cultivadores. Quer se trate de cristais mágicos ou ferramentas mágicas, os cultivadores não podem usá-los diretamente. Apesar disso, Zhang Yui não os desperdiçou. Cristais mágicos e ferramentas mágicas não podem ser usados diretamente, mas os materiais são universais. E cristais mágicos e ferramentas mágicas não são completamente inutilizáveis. Desde que sejam ligeiramente modificadas, eles ainda podem ser usados para organizar algumas formações especiais. Ademais, mesmo que os itens dos demônios sejam completamente inúteis para ele, ele fará o possível para pegá-los. Você não pode mantê-los e esperar que outros demônios os peguem, certo? Isso não é ajudar o inimigo? Uma equipe de demônios desapareceu, e os demônios não estavam cientes disso por enquanto. Zhang Yui agiu tão rapidamente que o exército demoníaco não conseguiu enviar nenhuma informação. Era simplesmente intimidação para os cultivadores Mahayana agirem contra esses fracos exércitos demoníacos. Mas Zhang Yui não tinha essa consciência. Em sua opinião, apenas demônios mortos eram bons demônios. Não tinha nada a ver com força. Depois de lidar com essa equipe de demônios, Zhang Yui rapidamente se virou e voou em outra direção. Ele queria colher mais antes que o demônio Mahayana pudesse reagir. Contanto que ele fosse rápido o suficiente, ele deveria ser capaz de colher mais algumas ondas. Para ser honesto, se não houvesse demônios Mahayana, os demônios restantes, não importa quantos houvesse, não seriam uma ameaça para ele.
Contanto que ele estivesse disposto, ele poderia matá-los lentamente. Não levaria nem alguns anos para basicamente matar todos eles. Este é o poder dissuasor dos cultivadores Mahayana. Capítulo 93. A estratégia de Muyuecha. Saiu e correu todo o caminho e eliminou muitas equipes do exército de demônios em sucessão. Toda vez que ele atacava, ele era tão rápido quanto um trovão e tão urgente quanto o fogo. Antes que o exército demoníaco pudesse reagir, ele destruiu todos eles. De modo que ele atacou muitas vezes seguidas, e aqueles demônios Mahayana não encontraram nada de incomum. Prefeitura de Minzou Yuashu. Uma enorme equipe de demônios estava marchando para o oeste de uma maneira poderosa. Um magnífico palácio estava suspenso acima da equipe. O palácio seguiu a equipe demoníaca e avançou rapidamente. Em um salão em algum lugar do palácio, Muyuecha estava no topo. Os 12 guardas do deus demônio sentaram-se em silêncio no salão. Zhao Menjiu, o líder do culto do deus demônio, também estava entre eles. Neste momento, Zhao Menjiu estava um pouco ansioso. Ela ficou muito intrigada com as ações de Muyuecha. Os demônios eram tão poderosos, porque eles não avançaram rapidamente e foram direto para o portão da seita sagrada. Em vez disso, eles avançaram lentamente por todo o caminho, como se fossem fazer um piquenique em vez de invadir e lutar. Certa vez, ela propôs que o clã demoníaco Mahayana liderasse algumas trocas de elite para se livrar da força principal e atacar diretamente o portão da seita Daoshin. Nesse caso, talvez em menos de meio ano, todo Yufantian pode não ter mais resistência. No entanto, Muyuecha desdenhou completamente sua sugestão. Isso a deixou muito desapontada. Zhao Menjiu não sabia com o que Muyuecha estava preocupado. Existe alguma existência terrível na seita Daoshin? Muyuecha não se atreveu a correr riscos. Então ele adotou uma estratégia de avanço constante. Na verdade, não foi apenas Zhao Menjiu que ficou intrigado com isso, mas até mesmo os 12 guardas demoníacos. Eles também estavam um pouco insatisfeitos com as ações de Muyuecha. Eles sentiram que Muyuecha estava perdendo muito tempo. Muyuecha não entende o princípio do atraso e da mudança? Neste momento, Uchiha, o primeiro guarda demoníaco sentado abaixo, falou ansiosamente. Mestre do palácio, se continuarmos a avançar lentamente assim, quanto tempo levará para chegarmos à seita Dongzheng? Por que eu não lidero um grupo de pessoas para partir primeiro e ir direto para a seita Dongzheng? Sim, mestre do palácio. Por que não agimos separadamente e derrubamos o portão da montanha da seita Dongzheng primeiro? Sim, enquanto rompermos o portão da montanha da seita Dongzheng, todo Yufanti não terá mais o poder de resistir ao clã santo. Depois que Uchiha, o primeiro guarda demoníaco, falou, os outros guardas demoníacos também falaram para persuadi-lo. No entanto, Muyuecha permaneceu impassível e falou com indiferença. Não pense na seita Dongzheng tão simplesmente. A seita Dongzheng é uma tradição taoísta transmitida pelos imortais. Se pudesse ser destruído tão facilmente, teria esperado até agora. Mas mestre do palácio, não há apenas um cultivador Mahayana na seita Dongzheng? Como o Feng Xiaotian poderia resistir sozinho ao Malsatate? Neste ponto, todos voltaram os olhos para Zhao Menjiu, que estava parado na parte de trás. A notícia de que havia apenas um cultivador Mahayana na seita Dongzheng foi fornecida por Zhao Menjiu. Eles também tentaram confirmar isso nos dias de hoje, e parece que a notícia é realmente verdadeira. Vendo que todos ainda são teimosos, Muyuecha disse lentamente. Queremos que todo Yufantian não apenas derrote a seita Daoshin. Além disso, quem sabe que tipo de plano de backup o ancestral imortal da seita Daoshin deixou no portão da montanha. Se atacarmos o portão da montanha, Feng Xiaotian usará o plano de backup deixado pelo imortal. Você tem confiança para detê-lo? Isso. Ouvindo o que Muyuecha disse, todos ficaram em silêncio. Ninguém ousou subestimar os métodos dos imortais. Mesmo que fosse o plano de backup deixado pelos imortais há 1 milhão de anos, uma vez que fosse lançado, eles provavelmente não seriam poupados. Mas, o fundador da seita Daoshin realmente deixaria um plano de backup? Ninguém se atreveu a garantir isso. Em teoria, essa possibilidade não é pequena.
Assim como seu palácio demoníaco, eles podem se comunicar diretamente com o mundo superior em caso de emergência. Os imortais do mundo superior podem até enviar pessoas para o mundo inferior em busca de apoio. Claro, isso inevitavelmente exigirá um ótimo preço. E o apoio do mundo superior também é muito limitado. Há rumores de que, no máximo, apenas os demônios como a Rayana Perfeito podem ser enviados para o mundo inferior, e quanto aos demônios comparáveis aos imortais, eles não podem ser enviados para o mundo inferior para obter apoio. Eles não sabem que tipo de força são os apoiadores da seita Daoshi no mundo imortal. Eles podem descer ao mundo inferior em busca de apoio. Se os apoiadores da seita Daoshi no mundo imortal puderem realmente descer ao mundo inferior em busca de apoio, é realmente muito perigoso para eles invadir diretamente o portão da seita Daoshi. Uma vez que vários grandes mestres da perfeição descessem do mundo imortal, eles iriam diretamente à sua porta. Não seria como entregar comida? E mesmo que não houvesse apoio do mundo superior, eles não poderiam subestimar os meios criados pelos imortais. Por exemplo, a formação do portão da montanha da seita Daoshin provavelmente foi deixada pelos imortais naquela época. Ninguém sabe que poder essas formações têm. Talvez eles possam prender todos eles. Vendo as expressões de todas, Moiwei acenou com a cabeça com satisfação e continuou. Não vamos nos apressar. Primeiro, elimine as criaturas vocais no território controlado e, em seguida, transplante a árvore mágica para transformar a energia espiritual de Yufanti em energia mágica e transformá-la em um domínio mágico. Depois de transformarmos a maior parte de Yufanti no reino demoníaco, não teremos medo da seita Donseng saindo do céu. Mais cedo ou mais tarde, este mundo será nosso. O mestre do palácio é sábio. Depois de ouvir a explicação de Moiwei-chan, todos não puderam deixar de se maravilhar. Embora o método de Moiwei-chan pareça estúpido, também é muito lento para produzir resultados. Mas muito estável. Quando eles transformarem todo o Yufanti no reino demoníaco, os monges não serão mais capazes de sobreviver neste mundo. Naquele momento, mesmo que os apoiadores do sábio do Dom e do reino imortal venham apoiar, eles não serão capazes de mudar a situação. Leva muito tempo para reverter completamente a energia espiritual de um mundo em energia demoníaca. Mas eles realmente não precisam se apressar. Os demônios têm uma longa vida útil, mesmo que demore dezenas de milhares de anos, eles podem esperar. Vendo que um demônio Mahayana, eles rapidamente chegaram a um acordo. Zhao Menjiu, que estava de pé atrás, não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. Mas ela não falou. Devido à diferença de força e como raça humana, ela não tem nada a dizer sobre o clã demoníaco. Moiwei-chan levou com ele apenas para obter mais informações. De repente, Almengiu puxou um espelho e digitou um feitiço, e linhas de texto foram exibidas no espelho. Esta é a última mensagem enviada pelos crentes em Minzhou. Após uma inspeção cuidadosa, Almengiu disse apressadamente a Moiwei-chan: Mestre do palácio que, acabamos de receber notícias de que a seita Donseng está construindo uma fortaleza no corredor Liu em Ninzhou, na esperança de bloquear o avanço do exército do clã santo. Ué! Moiwei-chan acenou com a mão e um enorme mapa apareceu diante dos olhos de todos. Todos olharam para o mapa e rapidamente encontraram a localização do corredor Liu. Olhando para o terreno do corredor Liu, todos os demônios franziram a testa. Este lugar é um pouco problemático. Uma vez que a seita Donseng estique presa no corredor Liu, não poderemos continuar para o oeste. Você não pode passar nem do outro lado? Claro que não. Eu ouvi falar das reputações de Sui e Shu e Vuiahai 100.000 anos atrás. Esses dois lugares estão completamente desertos. Mesmo os imortais não podem se aprofundar neles, muito menos em nós. Moiwei-chan olhou para o mapa em silêncio. Depois de um tempo, ele disse calmamente: Ignore, só precisamos avançar de forma constante. Mesmo que Dong Xianzong guarde o corredor Liu, ele protegerá apenas metade do território de Yufanti. Enquanto ocuparmos o leste do corredor Liu, ocuparemos a maior parte de Yufanti. Isso mesmo.
Contanto que transformemos todo o resto do corredor Lilium em um reino demoníaco, aceita Dulcende não terá escolha a não ser lutar até a morte. Neste momento, o primeiro dos demônios, Vivo Tia, de repente cagou um espelho para olhar para ele e disse em shot. Não, temos várias equipes que de repente perderam contato. Capítulo 94 exposto. Todos do salão não puderam deixar de ficar chocados quando souberam que uma equipe havia perdido contato. Como o exército demoníaco era muito numeroso, eles dividiram o exército em dezenas de milhares. Os vários exércitos formaram uma ampla frente e avançaram lentamente para o oeste. Aqui, embora haja uma certa distância entre os vários departamentos, eles sempre manterão contato. Além disso, todos os exércitos precisam relatar seu progresso aos guardas demoníacos regularmente todos os dias. Por que perdemos contato de repente? Será que eles encontraram um monstro poderoso e foram destruídos por ele? Isso é impossível. Mesmo que encontrem um monstro com o qual não possam lidar, devem denunciá-lo a tempo. Mais importante, é impossível para vários exércitos encontrarem monstros poderosos ao mesmo tempo. Isso é completamente impossível. Mui Wei-chan franziu a testa ligeiramente e perguntou ao Wu-chan solenemente. O que aconteceu? Wu-chan também ficou intrigado neste momento e não soube responder por um tempo. Depois de organizar cuidadosamente seus pensamentos, ele falou devagar. De volta ao mestre do palácio, foi o horário de apresentação acordado por meus subordinados e vários departamentos, mas 6 equipes não se reportaram a mim. Enviei mensagens para eles e não obtive resposta. Rápido, notifique a equipe próxima e vá rapidamente para verificar. Ao ouvir a resposta de Uchiha, Moyoichi imediatamente sentiu que algo estava errado. Algo deve ter acontecido. Se essas 6 equipes se esquecessem de se reportar a Uchiha, isso ainda faria sentido. Mas não houve resposta à mensagem enviada por Uchiha, o que não faz sentido. Só pode significar que algo aconteceu. Quanto ao que aconteceu, é difícil dizer ainda. Talvez tenha sido um ataque furtivo enviado pela seita Daoshi, ou talvez tenha sido a resistência das forças locais de Ufantia. Embora a força geral do clã demoníaco seja forte. Mas depois de se espalhar entre dezenas de milhares de equipes, a força se torna muito mais fraca. Em algumas equipes, os que lideram a equipe têm apenas o cultivo de deuses e nem mesmo um deles. Uma vez que essas equipes encontrem um ataque furtivo dos monges de alto nível de Ufantian, eles podem realmente ser destruídos. Diante da situação repentina e inesperada, o salão ficou em silêncio. A situação não está clara agora, e eles só podem esperar por notícias de outras equipes. Depois que Zhang Yui destruiu 6 equipes demoníacas seguidas, ele não parou. O número do exército de demônios é realmente demais. Ele agiu 6 vezes seguidas, e o número de demônios que ele destruiu foi de pouco mais de 1 milhão. Comparado com o exército de bilhões de demônios, isso é apenas uma gota no oceano. Ele tinha que continuar matando. Mate até que os demônios tenham medo, mate até que os demônios estejam em pânico. Mate até que o exército de demônios encolha. Em vez do que está acontecendo agora. Trilhões de soldados foram implantados em uma ampla frente, avançando arrogantemente por todo o caminho. Ele só queria derrotar a arrogância dos demônios. Zhang comparou a inteligência enquanto ajustava a direção e voou rapidamente em direção a outro alvo. De acordo com as últimas informações fornecidas pela Aliança Xiuxiana, havia um grande exército de demônios a 100,000 milhas à sua esquerda. Isso foi fornecido por um jogador do Yuanin Realm. De acordo com esse jogador, naquela época, ele estava fugindo para o oeste e de repente encontrou o exército de demônios. Com a força do reino Yuanin, o jogador lutou para avançar. No final, ele foi morto por um poderoso demônio. Porque esse jogador sobreviveu por muito tempo cercado pelo exército de demônios. Portanto, ele tinha uma ideia aproximada do tamanho daquele exército de demônios. De acordo com a estimativa desse jogador, a equipe demoníaca que ele encontrou tinha pelo menos 1 milhão de pessoas. E o demônio que liderava a equipe também era muito poderoso. Vamos fazer um grande problema e destruir esse time primeiro.
Zayui rapidamente tomou uma decisão e planejou destruir esse exército demoníaco de 1 milhão de homens. Ele já havia atacado 6 vezes seguidas antes. Embora ele tenha matado muitos demônios, o mais forte estava apenas no reino do vazio de Recino. Era completamente impossível ferir os demônios. Ele pensou que esse exército demoníaco de 1 milhão de homens deveria ter um líder no reino da fusão. Se ele matasse 1 ou 2 pessoas no reino da fusão, os demônios sentiriam a dor. Zayui usou toda a sua força para ativar a técnica Jin-On Zeixin e logo encontrou um enorme exército de demônios. Vendo o exército de demônios, era como cobrir o céu e evitar o sol, estendendo-se por milhares de quilômetros. Ele calculou secretamente como essa equipe do exército de demônios pode ser completamente eliminada. Vamos usar a formação de espada Oniwan dos 9 céus. O exército de demônios que ele encontrou várias vezes antes, ele deu um tapa em todos eles até a morte com um tapa. Mas não é possível agora. O número de demônios aqui é realmente um pouco demais, e o alcance da dispersão é muito grande. É difícil garantir que todos sejam eliminados usando poderes mágicos comuns. A fim de garantir que esta equipe de exército demoníaco seja completamente eliminada, Zayui planeja usar diretamente a formação de espada Oniwan dos 9 céus. Ele silenciosamente soltou 9 espadas voadoras. As espadas voadoras instantaneamente varreram o céu e a terra e rapidamente caíram em todas as direções. Zayui beliscou a fórmula mágica e uma cortina de luz cobrindo milhares de quilômetros subiu rapidamente. Este enorme exército de demônios estava completamente cercado pela formação de espadas. Noabo é um cultivador Mahayana da seita Daoshi. Vendo a cortina de luz subindo e sentindo a pressão aterrorizante ao seu redor, um demônio rapidamente voou no ar. A poderosa aura do demônio se desdobrou instantaneamente e ele era um cultivador de fusão em estágio avançado. Palácio do Deus Demônio, General Deus Demônio Thundten. Este homem era o líder deste exército demoníaco. Vendo a enorme cortina de luz subindo ao seu redor, Thundten imediatamente se sentiu mal. Ele rapidamente cagou uma arma mágica em forma de espelho e enviou uma mensagem de emergência. Eu encontrei um cultivador Mahayana da seita Daoshi, por favor, resgate-o rapidamente. Depois de enviar a mensagem, Thundten imediatamente ofereceu um escudo preto. O escudo se transformou em uma auréola negra, envolvendo-o com força. Quanto aos milhões de demônios abaixo, ele não podia mais se importar com eles. Enfrentando os cultivadores Mahayana, ele só pensou em como salvar sua vida primeiro. Espera até que o apoio Mahayana do Palácio do Deus Demônio chegue. Vendo os demônios de fusão no céu, Zayui não levou isso a sério. Ele rapidamente beliscou a fórmula mágica. A cortina de luz da matriz de espadas instantaneamente se iluminou com uma luz deslumbrante, e incontáveis ki de espada foram gerados do nada. O ki da espada se transformou em uma lâmina afiada e rapidamente varreu em direção ao exército demoníaco. Quando o ki da espada brilhou, milhões de exércitos demoníacos imediatamente se transformaram em cinzas. Apenas o demônio combinado foi deixado, ainda lutando desesperadamente. Mas ele não conseguiu lutar por muito tempo. Saiu e beliscou a fórmula mágica novamente. O mar de ki da espada se reuniu rapidamente e instantaneamente quebrou o círculo de luz negra ao redor de Thundten. Ele nem teve tempo de gritar e foi cortado diretamente em pó por incontáveis ki de espada. Zhang estendeu a mão e acenou, retraindo as 9 espadas voadoras, e ao mesmo tempo, pegou os itens deixados por os demônios. Ele fez a ação e uma respiração, e então se transformou em um fluxo de luz e rapidamente desapareceu à distância. Não é aconselhável ficar aqui por muito tempo. Ele sabia que o demônio combinado agora devia ter enviado uma mensagem. Agora ele deve ser exposto, e os demônios definitivamente enviarão Mahayana para persegui-lo. Ele não queria enfrentar o demônio Mahayana agora. 1 ou 2 demônios Mahayana não são assustadores, mas um grande grupo é. Se isso acontecer, será problemático. Zayui pensou. Recentemente, ele não é mais adequado para agir e precisa observar os movimentos dos demônios primeiro. Zayui voou de volta rapidamente. No palácio do Deus Demônio. Wu Tian de repente se levantou e gritou ferozmente.
O general demônio entende uma mensagem de que encontrou um cultivador Mahayana da seita Daoshin. Capítulo 95. Ajustar a disposição. Você tem certeza? Ouvindo as palavras de Wu-Tian, todos os demônios no salão se levantaram. Eles não podiam acreditar que era verdade. Como um cultivador Mahayana poderia aparecer? Esta é a notícia de Fang Pen. Não sei se ele viu errado. Wu-Tian disse incerto, mas ele pensou que deveria ser verdade. Como um cultivador de fusão em estágio avançado, Fang Pen não fazia sentido para ele não ser capaz de dizer se ele era um cultivador Mahayana. Especialmente quando a outra parte já havia agido. A aura de um cultivador Mahayana é muito aterrorizante e deve ser muito óbvia. Não há razão para Fang Pen estar errado. Wei Weitia levantou-se da cadeira e disse a Wu-Tian solenemente: entre em contato com Fang Pen imediatamente e deixe-o confirmar este assunto. Sim, mestre do palácio. Wu-Tian imediatamente pegou o espelho e continuou enviando mensagens para Fang Pen. Então, a mensagem que ele enviou foi como uma pedra afundando no mar, e não houve resposta alguma. Wu-Tian silenciosamente largou o espelho. Ele não precisava dizer isso, e os outros sabiam o que havia acontecido. Fang Pen deve estar morto. Enfrentando um cultivador Mahayana, mesmo que Fang Pen tivesse o estágio final da fusão, ele não poderia aguentar por muito tempo. Foi bom que ele pudesse enviar uma mensagem a tempo. Wei Weitin estava na cabeceira do salão, seu rosto sombrio como se a água estivesse prestes a pindar. Vamos dar uma olhada juntos. Depois que Wei Weitin terminou de falar, ele beliscou a fórmula mágica. O palácio suspenso no céu instantaneamente se transformou em um fluxo de luz e voou rapidamente para longe. Depois da maior parte do dia, eles chegaram ao local do incidente. Tudo o que pude ver foi que, dentro dos milhares de quilômetros ao redor, as montanhas e os rios estavam quebrados e o rio fluía para trás. A cena ainda estava cheia de energia de espada. Quanto ao exército de demônios que deveria estar aqui, nem mesmo uma sombra podia ser vista. Todos olharam rapidamente em volta e logo se reuniram. Wu-Tian falou primeiro. É um cultivador Mahayana, com certeza. Na verdade, todos podiam ver sem que ele dissesse. Mesmo que já tivesse passado muito tempo desde o incidente, ainda havia uma aura forte ao redor. Somente quando um cultivador Mahayana agia, a aura poderia permanecer por muito tempo. A energia da espada deixada na cena era muito aterrorizante. Agora mesmo, deve ter havido um poderoso cultivador Mahayana que agiu. Os 13 demônios olharam para Zhao Minjiu ao mesmo tempo. Wei Weitin perguntou com indiferença. Fada Zhao, o que você acha disso? Zhao Minjiu abriu a boca ligeiramente, sem saber o que dizer. Ela havia confirmado a notícia de que havia apenas um cultivador Mahayana na seita Daoshin, Fendi Xiaotia. Será que Fendi Xiaotia agiu pessoalmente? Isso é impossível? Em um momento tão crítico, Fendi Xiaotia não correria riscos. A razão é muito simples. Fendi Xiaotia é agora o único pilar da seita Daoshin. Assim que ele sofrer um acidente, todo Yufantin estará acabado. Não importa como você olhe para isso, Fendi Xiaotia não pode correr riscos. Ele só pode ficar na retaguarda, pronto para enfrentar o ataque do exército demoníaco a qualquer momento. Mas se não mais Fendi Xiaotia, quem mais poderia ser? Será que a seita Daoshin realmente tem um cultivador Mahayana escondido, e Ana não investigou isso claramente antes? Vendo que Zhao Minjiu não falava, Wu-Tian ao lado dela sumiu e disse: a seita Daoshin deve ter mais de um cultivador Mahayana, e provavelmente há outros cultivadores Mahayana escondidos. Todos assentiram silenciosamente. Esta é a explicação mais razoável. Mas isso não é uma boa notícia para eles. Mesmo que a seita Daoshin tenha mais alguns cultivadores Mahayana, sua força é definitivamente muito inferior à deles. Mas se os cultivadores Mahayana atacarem em todos os lugares, será difícil para eles lidar com isso. Ajustes devem ser feitos. Caso contrário, o exército demoníaco na periferia será morto pelo outro lado. Sem a cobertura desses bilhões de soldados, eles podem confiar em seus 13 cultivadores Mahayana? Podemos ocupar todo Yufantia? Isso obviamente não é possível.
Temos de tomar contramedidas o mais rapidamente possível. Mestre do palácio, o que devemos fazer agora? Precisamos assediar o exército. O Tian perguntou a Moyuetian ansiosamente. Moyuetian ficou no ar, pensando em silêncio por um tempo, e então falou. Definitivamente não é possível assediar o exército. Precisamos limpar todas as criaturas em Ufantian, para que possamos transplantar a árvore com confiança. Transplantar a árvore mágica é o nosso objetivo principal. Somente transformando completamente Ufantia em um domínio demoníaco podemos ganhar uma posição de longo prazo neste mundo. Ouvindo as palavras de Moyuetian, o Tian continuou a perguntar. Então o que devemos fazer agora? O exército está tão longe. Quando algo acontecer, não seremos capazes de apoiá-lo a tempo. Eles naturalmente entendem o motivo, mas o que devem fazer? Transplantar a árvore mágica é de fato a coisa mais importante. Porque somente transformando Ufantia em um domínio demoníaco eles podem continuar a lutar aqui. Caso contrário, não há reposição de energia mágica. Não só eles não podem praticar, mas mesmo depois de cada batalha, a recuperação é um grande problema. Eles não podem confiar em cristais mágicos para se recuperar. É necessário garantir uma frente ampla para limpar as criaturas de Ufantian para cobrir o transplante subsequente da árvore mágica. Também é necessário garantir a segurança do exército. Este é um problema muito espinhoso. Todos olharam para Moyuetian. Moyuetian pensou em silêncio por um longo tempo e disse impotente. Vamos agir separadamente. Cada uma das 13 pessoas cobrirá uma seção. Desta forma, não importa de onde os monges Mahayana da seita Daoshin ataquem, temos pessoas que podem apoiá-los a tempo. Ouvindo o arranjo de Moyuetian, todos assentiram silenciosamente. Esta também é uma maneira impotente. Eles originalmente queriam se reunir e avançar assim que algo acontecesse. Não importa o que a seita Daoshin tenha. Diante da força absoluta, nenhum truque pode ser jogado. Mas se eles estão separados, é difícil dizer. Mesmo que os demônios Mahayana sejam muito rápidos, levam um certo tempo para apoiar uns aos outros. Moyuetian acenou com a mão e disse. Vamos fazer isso primeiro. Lembre-se, uma vez que você encontre um cultivador Mahayana da seita Daoshin, você deve encontrar uma maneira de segurá-lo, não importa o que aconteça, e os outros devem ir rapidamente apoiá-lo. Eu acho que mesmo que ainda haja cultivadores Mahayana escondidos na seita Daoshin, não haverá muitos, talvez apenas este último. Enquanto este cultivador Mahayana for morto, Sen Xiaotian será realmente o único que resta. Sim, mestre do palácio. Então todos continuaram a discutir suas respectivas zonas de defesa, e então se transformaram em fluxos de luz e voaram para longe. Apenas Moyuetian e Zhao Menjui, que pareciam um pouco envergonhados, foram deixados no palácio. As informações que ela forneceu pareciam ter dado terrivelmente errado. Isso tornou sua situação já ruim ainda mais embaraçosa. HNTH. Moyuetian olhou para Zhao Menjui e saiu com um aceno de mandas. Se essa mulher não tivesse sido útil, ele a teria matado com a palma da mão agora. Em uma cordileira em algum lugar de Luxou. Zhang Yui voou para baixo, e então a luz da espada brilhou, e logo ele abriu uma caverna temporária. Ele precisava descansar primeiro. Agora ele estava exposto. Depois que os demônios soubessem que a seita Daoshin tinha mais um cultivador Mahayana, eles certamente fariam os ajustes correspondentes. Ele estava esperando que a outra parte fizesse ajustes, em seguida, determinaria suas próximas ações com base nas últimas notícias. Pensando nisso, Zhang Yui ligou para o canal de bate-papo e enviou uma mensagem para Oni Gosen. O exército de demônios pode fazer alguns ajustes recentemente. Você deve pedir à aliança Xuxiana para prestar atenção aos últimos movimentos da outra parte e aumentar a recompensa da skin para que todos os jogadores possam realizar ações ativas. Além disso, os 13 demônios também podem aparecer recentemente. Depois de encontrar seus vestígios, você deve relatá-los a tempo. Sim, senhor, vou providenciar imediatamente. Depois que Wang Gofen respondeu, ele imediatamente providenciou para que alguém ficasse offline e transmitisse as instruções mais recentes. Embora ele não soubesse por que Zhang Yui estava planejando algo.
Mas ele simplesmente fez isso e foi feito. Capítulo 96 Encontrando o Demônio Mahayana. 10 dias depois. Zhang Yui sentou-se de pernas cruzadas na caverna temporária, olhando para as últimas informações enviadas por Undigolsen, e não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. De acordo com a inteligência, as ações dos demônios não mudaram muito. Ainda avançando ao lombo da frente ampla. Até mesmo a velocidade do avanço do exército demoníaco é um pouco mais rápida do que antes. Agora o exército demoníaco deixou completamente Minzhou e entrou em Noshou. Quanto ao território de Minzhou, depois que o exército demoníaco passou, ele já havia se transformado em uma terra morta. Ninguém ficou vivo e nenhuma drama traceu. Esta é uma guerra racial de vida ou morte. O vencedor vive e o perdedor morre. E a toda a interface, todos os seres vivos morrem juntos. A rota do exército demoníaco não mudou muito. Os 13 demônios Mahayana que ele pediu ao Undigolsen para prestar atenção especial apenas suspeitava ter descoberto um. Quanto a saber se é verdade, ainda é difícil dizer. De acordo com a inteligência. Quando um jogador acabava de ficar online, ele estava no covil do exército de demônios. O resultado é naturalmente desnecessário dizer. O jogador foi instantaneamente morto a tiros pelos demônios. Mas antes de o jogador morrer, ele parecia ver um demônio Mahayana. Esse é um dos retratos que ele forneceu. É só que o tempo de sobrevivência do jogador online era muito curto. Ele duvidava que essa pessoa tivesse cometido um erro. Esqueça, não importa se ele cometeu um erro ou não, vou apenas evitar essa direção. Zhang Yui se levantou, saiu da caverna temporária e se transformou em um fluxo de luz e voou para longe. Depois de se esconder por tanto tempo, é hora de sair e fazer alguma coisa. Ele voou rapidamente por todo o caminho e logo chegou a um vale. Embora ele planejasse sair e causar problemas para o exército demoníaco, Zhang Yui não agiu precipitadamente.